Eu vou ser a primeira pessoa que vai falar com vocês e também a última. Então, espero que vocês gostem. Só para dar um overview, a gente atrasou já uns 15 minutinhos, mas do que vai ter hoje de manhã. Então, eu vou começar... Quantos de vocês já viram a jornada de Modern Workplace? Que é uma apresentação que o Rafa Genari, vou dar os créditos para ele, meu par, criou. Então, eu vou dar um wrap-up, porque eu acho que bastante gente já viu. Depois a gente vai falar em cenários de competição, porque com o Microsoft 365 aumenta bastante o nosso range de competição, então vou dar umas dicas para vocês. Depois o Clayton vai falar como trabalhar o workload de segurança no Microsoft 365. Aí a gente entra na parte de teamwork, então a Nath vai falar bastante sobre trabalho em equipe, colaboração, inteligência artificial, nossas ferramentas de acessibilidade, que é uma coisa que está vendendo que nem pão quente para RH. E eu vou falar no final dos acontecimentos que a gente vai ter em 2020, com o fim do suporte do Windows 10, Office 2010, um monte de mudança nos requisitos do Office 365, e o que isso vai impactar nos clientes. Vou começar, então. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir me interrompendo, sem problema algum. Vamos começar o wrap-up da jornada, então. Eu coloquei meu e-mail aí, depois eles vão mandar a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar e-mail também. Então, só para começar, quando a gente fala de Modern Workplace, eu vou explicar. A missão da Microsoft, a gente sabe que é empower every person, empoderar todo mundo e toda organização a atingir mais. O Satya, ele falou uma frase no último Red, nossa, que foi, não sei se foi no Red ou no Inspire, que foi super legal, que a Microsoft, se você quer ser cool, você tem que procurar outra empresa, porque a Microsoft é uma empresa que faz as pessoas serem cools. A gente não é, a gente deixa os outros trabalharem da melhor maneira e conseguir fazer o que eles gostam do jeito certo, com as ferramentas certas, que é uma coisa muito, muito inspiradora para a gente. E a gente trabalha em 4 áreas, que são até as áreas que vocês vão ter sessões. Internamente, a gente tem Modern Workplace, que é a nossa área, Business Applications, que é mais Dynamics, CRM, Apps and Infra e Data and AI. E para o cliente, para o usuário final, a gente trabalha nesses 4 pilares. Então, empoderar os funcionários, engajar com eles, como eles engajam com os clientes deles, otimizar as operações e transformar os produtos deles. Então, a gente colocou, aqui tem um gráfico mais ou menos de quanto que cada solution area está em cada um, mas acaba que todas estão em todos. Então, é legal vocês terem essa visão para saber mais ou menos como a gente trabalha. Às vezes é difícil, muito produto, né? Então, dá esse overview. E quando a gente fala de Modern Workplace em específico, quando a gente pensa no ambiente de trabalho moderno, vou pensar que se vocês forem que nem eu, ninguém começa a trabalhar só quando chega no escritório, né? Se vocês forem doidos como eu, você acorda e vai ver se tem algum e-mail novo, vai dormir vendo a agenda do dia anterior para saber se tem que se preparar para alguma reunião, alguma outra coisa. Você vê pelo celular, você vê pelo tablet, você vê pelo seu PC, você vê na sua casa, você vê no Starbucks, você vê no banheiro, você vê em tudo que é lugar. E trabalha de tudo que é lugar. Ainda mais uma galera de vendas que está no cliente, está sempre em locomoção. Então, você tem que conseguir exercer a sua função da melhor maneira, independente de onde você está, e de um jeito seguro. Quando a gente fala de Modern Workplace, é basicamente isso. Eu sei que parece simples, mas não é. Hoje em dia, a gente tem algumas tendências no ambiente de trabalho. O número de times, trabalho em equipe, está cada vez ficando maior. A gente tem hoje 2 vezes mais o número de times comparado a 5 anos atrás. Então, a galera entrava, batia o cartãozinho, fazia o seu e ia embora. Enquanto hoje você tem um grupo de projetos, tem sua área, você tem que fazer as coisas. A gente aqui na Microsoft entregando as áreas de marketing junto com a área de parceiro, junto com a área de vendas. Então, você acaba não ficando mais só no seu quadradinho, como eu estou agora. E a gente ainda tem 50% da força de trabalho em 2020, que é ano que vem, sendo millennials. Depois eu vou mostrar um gráfico super legal para vocês, que mostra uma tabelinha de como cada geração prefere trabalhar. Mas o fato de ter millennials junto mostra que hoje a gente tem 4 gerações trabalhando juntas no ambiente de trabalho. E cada um gosta de trabalhar de um jeito. Por exemplo, eu falo muito que a gente hoje, para que vocês usam e-mail na sua vida pessoal? Se você for parar para pensar, na vida pessoal a gente só usa e-mail para se cadastrar em algum site ou receber e-mail marketing. Mas a gente não manda e-mail para algum amigo nosso que a gente quer conversar. Então, por que a gente ainda faz isso no trabalho? Normalmente manda para se livrar. Mandei, acabou. Já está na caixa da pessoa. Mandei para me blindar, já está falado. Se você não leu, o problema é seu. Mas, em termos de comunicação rápida, o e-mail vai morrer. Nossa visão é que, em algum momento, vai morrer. E essa força de trabalho aumentando cada vez mais, a galera jovem, que a criancinha põe o dedo na televisão porque acha que é touch, vai acabar influenciando muito nisso.
Então, a gente tem também 4 vezes mais pessoas trabalhando remotamente. Não sei se vocês lembram, quando acabou a gasolina em São Paulo, e deu aquele rolo todo, e ficou todo mundo... Eu fiquei pensando, eu falei, graças ao Senhor, eu trabalho na Microsoft, porque eu podia trabalhar de casa, e eu consegui manter meu nível de produtividade mesmo, porque eu podia trabalhar de casa. Mas eu fico pensando, como é que uma empresa que faz as pessoas chegarem lá das 9 às 6 e irem todo dia, como que as pessoas conseguiam chegar? Tem que ter alguma alternativa quando acontece um caso assim, para a pessoa poder continuar trabalhando de qualquer lugar. E a gente tem 2,5 bilhões de smartphones no uso global. Então, a gente vê que, no Brasil, acho, se não me engano, a média é mais do que 2 dispositivos por pessoa. Mais do que 2 celulares por pessoa. Então, é algo também que a pessoa não entra mais só no desktop, sentadinho no lugar dela. Tem que acessar de qualquer lugar. Isso é uma dor para a TI, porque a TI quer ter controle, quer conseguir gerenciar tudo, o acesso das pessoas, as informações. E, em compensação, o usuário quer ter mais mobilidade, quer trabalhar de qualquer lugar. Então, a gente sabe que a TI precisa dar essa flexibilidade para o usuário, senão ele vai arrumar algum jeitinho de conseguir isso, que não esteja gerenciado pela organização. Então, por isso que a gente fala muito com TI, para a gente ser parceiro da TI, para eles levarem valor para a área de negócio, para o RH, para o marketing, para finanças, para vendas, operações. E é esse que tem que ser o nosso pitch, porque cada vez mais o CIO está lutando para conseguir mostrar que ele é estratégico também, junto com o board. E eu vou mostrar para vocês como a gente consegue ajudar eles nisso. Hoje, 42% dos funcionários falaram que sairiam do emprego, pediam demissão, se a tecnologia do trabalho não for suficiente para eles performarem. Isso hoje. Então, imagina um papo desse com o RH, mostrando o valor da TI para o RH. As empresas que têm alto engajamento de funcionário, ou seja, eles falam entre si, têm 21% maior produtividade. A gente teve um cliente esses dias, não posso citar nomes, mas que eu cheguei e falei, vamos falar, eles instalaram ou compraram o Office 365, eu falei, vamos mandar uma comunicação falando que eles podem instalar na máquina, que tem até 5 dispositivos. Eu não posso mandar uma comunicação para a empresa inteira. A gente não faz nenhuma comunicação. Falei, gente do céu, como que você não pode falar com os seus funcionários? Você não pode mandar uma mensagem para os funcionários. Então, é um pouco disso que a gente quer quebrar. E as empresas que têm unidades de negócio engajadas, altamente, trabalhando juntas, têm 21% maior rentabilidade. Então, também a gente vai ajudar vocês a construir esse valor para falar com finanças, com marketing, com RH, então, com diversas áreas que estão incluídas aí. Esse é o gráfico que eu falei das gerações de trabalho e como eles preferem trabalhar. Então, você vai ver, reunião presencial era uma coisa que os baby boomers gostavam muito, aí foi diminuindo, e a geração Z voltou a gostar. Tem várias coisas, várias tendências que mostram como cada um gosta de trabalhar, e todas essas gerações estão juntas na empresa. Então, como que um RH vai fazer todas essas pessoas, de todas as gerações que estão trabalhando juntas, conseguirem trabalhar da melhor forma para cada um, e com as ferramentas acessíveis? Se vocês forem ver, por exemplo, a geração Z, eles preferem... Isso aqui, interfaces de usuário de conversação, é um robô. A geração Z prefere falar com um robô do que com a gente. Então, a gente tem muito essa parte de bot, etc. E nosso objetivo é mostrar para as organizações, para o TI, para o RH, que a gente tem as ferramentas certas em um produto que conseguem fazer cada uma dessas gerações que estão presentes na empresa dele trabalharem da melhor forma possível. Se a gente for olhar hoje, a pessoa que está do seu lado trabalha diferente de você. Como que você mantém as tarefas que você tem que fazer? Como que você se organiza? Como que é seu inbox? Eu vejo uma das pessoas mais produtivas que eu conheço, que é uma peer minha, o inbox dela tem 6 mil mensagens não lidas. E é uma pessoa que é super produtiva. Se vejo 6 mil mensagens não lidas, eu tenho um treco. Porque eu preciso que o que está no meu inbox é o que eu tenho que fazer. Se tem muita coisa, é porque eu tenho muita coisa para fazer. Então, eu deixo tudo vazio. E isso usando a mesma ferramenta. Então, cada um tem um jeito e a gente tem que ser inclusivo para poder permitir que todo mundo trabalhe da maneira que for melhor. E quando a gente fala muito de um ambiente moderno, tem muitas empresas, vocês podem ver, está virando uma tendência isso. Tem muitas empresas que estão contratando uma consultoria para me ajudar a ter um digital workplace, um ambiente moderno. Quero que meus funcionários trabalhem melhor. Sendo que a gente pode ajudar nisso de uma maneira muito fácil. Quando a gente tem uma vontade de um digital workplace, a gente trabalha em 3 pilares. O primeiro é com pessoas. Não adianta a gente falar que quer um digital workplace e a liderança não deixar mandar uma mensagem para a organização.
Então, você só está falando, mas na prática não está fazendo. Então, a gente pode ajudar a liderança a mostrar que eles podem ser uma liderança digital, mostrar como que eles podem fazer comunicações com a empresa inteira, se a gente tem uma rede social corporativa, se a gente tem grupos de projeto, qual que é a melhor ferramenta para você trabalhar o seu grupo de projeto interno, broad na organização, ou externo, como que a gente comunica com nossos parceiros, ou os clientes comunicam com os parceiros deles. E a liderança dando o exemplo. E a gente identificando quem são os champions de cada área que vão ajudar a transformar isso e mudar. Processos. Então, a gente também... Eu fui um cliente esses dias que eu fui falar de OneDrive, Windows 10, como que era a integração. O cliente, eles compram por semana um HD de 1 tera por pessoa, para eles conseguirem fazer o backup de tudo. Gente, um HD por pessoa. Perdeu o HD, acabou. Então, eu fui falar de OneDrive e tal. O processo tem que ser mudado. Hoje, a gente fez essa apresentação, a gente mandou esse link, a Nath mandou, eu criei o link da apresentação, cada um foi colocando a sua parte, e todo mundo tem acesso a tudo, não tem anexo. Isso é uma cultura, não muda de um dia para o outro. A gente tem que ir criando os champions e dando treinamento, dando workshop. E é assim que a gente acaba fazendo o TI, mostrar o serviço dele para as outras áreas. Desculpa. Vão. Vai estar tudo. E tem a gravação também, que vai estar disponível também no Partner University. Não precisam ficar tirando fotinho, mas se quiserem, me avisa para eu sorrir também, tá, gente? E a gente tem a parte de tecnologia. Então, como que a gente dá uma tecnologia para os nossos funcionários que vai dar insights para ele, que vai mostrar para ele como que ele poderia melhorar, que vai ser seguro, então que vai ver que, putz, o Caio logou agora em São Paulo e daqui 1 hora ele vai logar em Nova Delhi. O Cleiton vai falar disso. Eu acho que o Caio, a não ser que ele seja super-homem, não tem como ele ter feito isso. Então, já vai mandar um flag e a gente já vai ter... Ninguém nunca viu você super-homem no mesmo lugar, né, Caio? Então, como que a tecnologia acaba facilitando o trabalho das pessoas? A gente tinha muito assim, a tecnologia vai acabar com o trabalho, a tecnologia vai fazer todo mundo perder o emprego. Gente, a missão da tecnologia é fazer a gente, cada vez mais, ter que fazer menos coisa manual e usar mais o nosso pensamento e senso crítico. Então, tudo que puder dar de insight para a gente, melhor. O objetivo não é fazer a gente perder trabalho, é fazer a gente não perder tempo. Entrando nisso, a gente viu como que é um ambiente de trabalho moderno hoje. Antigamente, tarefa rotineira, agora pensamento crítico. Antigamente, fixo, agora móvel. Produtividade em equipe, uma plataforma integrada, ao invés de várias ferramentas. E a segurança moderna, que o Cleiton vai falar depois. Quando a gente apresenta isso para os clientes, eles falam assim, nossa, muito legal, mas eu estou completamente longe disso. Isso não condiz com a minha realidade. Para eu chegar nesse nível, eu tenho que mudar 800 coisas. Como que a gente mostra para ele que ele pode fazer um passo de cada vez? Como que a gente garante essa adoção? Então, a gente dividiu o ambiente de trabalho moderno em 4 pilares para a TI. Então, isso é uma visão da TI. Eles podem fazer, primeiro passo, gestão e proteção da identidade, gestão e proteção dos dispositivos, produtividade e colaboração moderna e governança de dados e proteção da informação. Que é aquilo que eu falei, se o usuário ter experiência boa e a TI ter a certeza de que está tudo sendo bem gerenciado e controlado. Então, cada passo aqui, gestão de proteção de identidade, a gente tem identidade de acesso, experiência única, autenticação de múltiplos fatores, aí dispositivos, bring your own device, como que você faz gestão de aplicação, de endpoint, autosserviço. Aqui, isso traz muito aderência às políticas de segurança da empresa, então, single sign-on, etc. E produtividade e colaboração moderna, que é o pitch, entre aspas, fácil, que a gente já sabe, que antigamente já era falado há muito tempo, que é você ter o armazenamento em nuvem, produtividade individual, produtividade em equipe, busca de arquivos, então, a cadeia de valor completa. E, para terminar, a parte de governança de dados tem gestão da informação, compartilhamento de informações, que agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, vai ficar um tema cada vez que a gente mais vai ter que saber falar sobre, que acaba sendo uma colaboração moderna, móvel e segura. Aqui mais para TI, mas junto com a experiência do usuário. Isso é o Microsoft 365. Traz tudo isso para os clientes com uma SKU. Então, o cliente ele pode não conseguir fazer tudo isso de uma vez, mas ele fala, putz, esses 3 pontos da cadeia, que não é necessariamente uma ordem lógica, fazem sentido para mim.
Então, a gente começa com esses 3 pontos, 2 pontos da cadeia. Aí vocês vão falar para mim, entendi. Então, vamos colocar produtinhos, porque a gente adora colocar produtinhos. Então, aqui, o passo 1 é o AD, o passo 2 é o Intune Windows 10, colaboração é o Office 365 e o último é o IP, né? Tá certo? Não, gente, não está certo. A gente juntou os 3 produtos, que é o Windows, o Office e o MS, justamente porque todos os produtos têm um pedacinho de cada um. E daí, quando a gente fala, por exemplo, o Windows 10, que a galera não sabe muito falar sobre o Windows 10, não vê onde entra, em cada um dos pedacinhos da jornada, olha o tanto de coisa que tem só do Windows. Então, imagina quando a gente fala de todos os produtos. A gente criou o Microsoft 365 para a gente não ter mais que falar de produto, e sim da solução. E vocês, eu sei que todo mundo aqui ama falar de Azure. Azure é tudo na vida, maravilhoso. E Azure Inteligência Artificial. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da onde entra inteligência artificial em Modern Workplace. A gente também é super legal, também é super empoderado por inteligência artificial. Então, vamos supor, isso aqui é o nível 1 de maturidade do cliente. O cliente já está aqui. Qual que é o passo 2 para ele? Então, ele pode, além de gestão de identidade e acesso, ele ter essa baseada em comportamento do usuário, ter controle de Shadow IT, proteção avançada, são os nossos ATPs, que vocês conhecem, que o Cleiton vai falar, insights de produtividade individual e em grupo. Então, como que a gente passa para o RH, quanto que a galera está fazendo de reunião, quanto não está. Como que a gente põe a tecnologia para trabalhar para a gente, que foi um pouco do que eu falei de gerar insights. Comunicação inteligente, gráfico, painel dinâmico, self-service. Você põe o Excel lá, ele já te dá um monte de dados. Pesquisa de governança automatizada, como que você faz uma classificação automática de arquivo, que é confidencial, o que não é, que a tecnologia já faz isso para você. Isso tudo é parte de inteligência artificial que tem dentro do Microsoft 365. Você pode ir por diversas linhas. E daí vocês vão me falar, beleza, entendi, o que é isso? A linha de baixo, que é a maturidade 1 do cliente, seria a gente vender o Microsoft 365 E3. E onde está a nossa parte de inteligência artificial? Microsoft 365 E5, já que vocês sei que querem falar de produto. Então, só para dar esse overview. Basicamente, esses são os sales plays que a gente tem de Microsoft 365. Você pode falar tanto com a audiência de segurança, como com uma pessoa que cuida de voz, analytics, desktop moderno, colaboração, você vai falar com a área de RH, com a área de vendas. Isso são as diferentes abordagens que pode ter no Microsoft 365, que acaba ficando complexo, porque são várias audiências dentro do cliente, mas o objetivo é a gente mostrar para o TI como que a gente consegue fazer ele ser mais estratégico e levar esse tipo de conversa para as outras áreas dentro da empresa, dentro da organização. Aí eu vou entrar na parte de competição, que eu ia dar um overview para vocês. E só para a gente começar, antigamente a gente tinha só Office 365, então a nossa competição era Google, Facebook. Hoje, no Microsoft 365, o que acontece? Vocês dão uma olhada nisso aqui. Nem sabia se podia pôr o slide dos concorrentes, mas tudo bem, qualquer coisa o Caio corta. Isso aqui acabam sendo os nossos concorrentes em cada pedacinho da jornada. Qual que é a vantagem disso? Só a gente entrega tudo, do começo ao fim. Não tem vocês podem me falar um competidor que está aqui que faz tudo isso. Não tem. Qual que é a vantagem para o cliente? Um contrato, uma negociação, as coisas se integram, então tem interoperabilidade, ele não vai precisar ficar negociando, fazendo conexãozinha, desenvolvendo coisa para o Google mandar, não consigo ter Excel, preciso de Excel para a área de finanças, porque o meu Google não funciona. Isso daqui virou a nossa cadeia de competidor. Então, quando a gente for falar de Microsoft 365, pensem que o cliente deve ter pelo menos uns 5 desses competidores que estão aqui. Então, quando a gente vai falar de preço, a gente já tem que saber o que dá para tirar. Se você comprar isso, não é só um custo a mais. O que você vai poder tirar do que está aí? E eu montei uns 4 passos que a gente faz internamente para compartilhar com vocês de como vocês podem fazer essa gestão da carteira de vocês. Quando vocês têm a carteira de vocês de clientes, vocês vão falar, putz, como que eu sei quais clientes estão mais propensos a ter competição? A gente viu que tem 3 critérios, que normalmente são os clientes que entra a competição mais forte. E até hoje, dentro da Microsoft, vou passar um dado para vocês, mas nossos maiores competidores continuam sendo, os casos de escalação continuam sendo muito Google, Facebook. A gente tem casos de competidor de segurança, mas acaba sendo mais fácil a gente tirar
os competidores de segurança e o cliente já tem a adoção da plataforma de Microsoft 365. Então, acaba sendo muito isso ainda. Os clientes estão com mais risco, são os clientes que estão on-prem, então eles não veem valor, para ele é uma commodity, quero só um e-mail ali. Então, da carteira de vocês, vejam quem está on-prem para fazer esse trabalho de migração para a nuvem. Clientes que compraram, mas não tem nenhum consumo ou super baixo. Então, putz, eu comprei esse avião e eu uso Exchange. Então, está a risco, porque ele vai continuar vendo como commodity e vai ser preço por preço, ele não vai ver valor. E os clientes onde vocês não conhecem os BDMs, então onde vocês só falam com a TI. A gente sabe que nossos principais concorrentes, eles têm super contato com a área de marketing, com a área de RH, Google e Facebook, e acaba sendo uma coisa que nós, como Microsoft, estamos tentando melhorar, e eu peço que vocês, como parceiros, tentem melhorar. Então, parceira com a área de TI, parceira que fala, não sei, mas duplem com a área de TI, para tentar fazer com que vocês consigam ir com eles nas reuniões com os outros peers deles e mostrando o que eles poderiam fazer com a tecnologia. A TI sempre, normalmente, gosta dessa abordagem, a gente não tem muito blocker, e acaba diminuindo o risco, mitigando. Então, esses são os clientes que, vocês fazendo um assessment da carteira de vocês, vai ser onde vai estar maior risco de penetração de competidor. Aí, quando vocês olharem esses clientes, vão fazer uma reunião com cada um, perguntar como é que está, o que eles estão usando, e você vai ver o cenário de compete que está, depois que você investigar. Aí, o que você faz? Você vai fazer um assessment e ver quais são os tipos de ameaça. Então, putz, é uma ameaça super vermelha, o cliente vai assinar agora com o competidor, ou é uma ameaça amarela, que ele está no bid ali, mas a gente não sabe, pode ser que a gente consiga. Ou, beleza, esse cliente ele já comprou Microsoft, mas ele ainda não adotou a tecnologia. Então, a gente tem que deixar ele numa lista de observação, porque se o cliente não adotar, não vai ver valor, e pode ser que na renovação venha outro cliente. Então, classifica, faz isso para vocês saberem onde priorizar os esforços de vocês de competição. Primeira coisa que tem que fazer, e eu vou dar uma dica de parceiro mesmo para vocês, se é uma conta gerenciada de Microsoft, vocês viram que tem competição, avisa o time da conta da Microsoft. Óbvio, provavelmente vocês vão estar juntos, etc. Mas, por quê? Porque o time Microsoft ele vai escalar internamente o caso, e aí vocês já vão receber, ele compartilha com vocês materiais de apoio para ajudar no pitch, e vai ser muito mais fácil quando depois estiver na negociação, precisar, sei lá, de um desconto a mais, alguma coisa. Se já tiver escalado o que tem com pitch, vai facilitar todo o trabalho, porque daí as justificativas vai ser mais fácil. E peçam ajuda. Peçam para os PDMs, para os PTS, para a gente de marketing, para os gerentes de conta, materiais de apoio, peçam para a gente ir falar com o cliente também. Se vocês precisarem, preciso de um engajamento no MTC. A gente pode fazer um engajamento que ele veja, põe um hands-on, a gente ajuda, peçam ajuda para a gente não perder. Então, o primeiro ponto é identifica o que é, escala para o time da conta e pede ajuda no que precisar. Aí a gente vai para a mão na massa. Então, eu coloquei aqui quais são normalmente umas causas da competição. Às vezes, a gente tem gap de percepção. A gente imagina que o cliente sabe tudo que a Microsoft oferece, só que eles não sabem. A gente, internamente, tem dificuldade de explicar o Microsoft 365 para todos os vendedores. Aí, a gente tenta explicar para os parceiros, para vocês entenderem. Aí, ainda vamos explicar para os clientes, que é um terceiro layer, que, muitas vezes, a gente tem que assumir que o cliente não sabe. Então, a gente tem que fazer o pitch para o cliente, mostrar por que Microsoft 365. Eu coloquei ali um site que chama Why Microsoft 365. Vocês já ouviram falar desse site? É público, vocês vão entrar, ele vai mostrar assim, por que Microsoft 365 ao invés de Google? Por que Microsoft 365? Vocês vão ter 800 zilhões de documentos prontos para mostrar para o cliente, com comparações, de quando vocês tiverem um caso de competição, vocês podem usar, é público, pode mostrar para o cliente. Façam demos, hands-on labs, faz no MTC, faz no espaço de vocês, mostra como funciona na prática, mostra como vocês trabalham, faz um mapa de sponsor dentro do cliente. Então, quem que influencia a TI? Esse cara aqui do RH, esse cara do RH é contra a Microsoft, o cara de vendas é ex-Cisco. Vai fazendo um mapa para saber quem está mais propenso, quem você vai ter mais dificuldade de convencer ou não, para saber em quais eventos levar. A gente faz um monte de engajamento e evento
para áreas de negócio agora. A gente está começando esse ano com todo vapor, então a gente teve vários eventos para RH. Fala para o time Microsoft, fala para o PDM, fala, próximo evento que tiver, eu quero levar, tem um cliente que está com risco, convida e leva. Tem as partes dos agentes de mudança, então você entra uma liderança nova no cliente e fala, nossa, preciso mudar tudo agora, preciso mostrar serviço. Então, eu vou contratar uma mega consultoria para fazer uma mudança no jeito que a galera trabalha. E eles me deram o workplace do Facebook, para eu falar e fazer comunicação interna. Então, mapeiem quem são essas pessoas novas e falem com elas, mostrem o que eles já têm pagos. Entrem num pitch muito de segurança também. Quando a gente fala, a Microsoft, a gente é uma fortaleza nossa, é a segurança. Então, o que a gente sabe que é um probleminha para os nossos competidores. Não posso falar mais sobre isso, mas vocês sabem que tem probleminhas. Então, entrem, mostrem e façam a TI ser aliado, porque a TI é blocker também. Quando ele vê que é um risco, a TI é blocker e daí ajuda vocês a mostrarem para as outras áreas. O cliente teve uma experiência ruim com a Microsoft, não tem um ticket, avisa, já escala um ticket urgente no Get Help, pede para o time de conta escalar para a área de CPI interna da Microsoft para ver como a gente pode ajudar. Às vezes a área de CPI ajuda, libera algum investimento para fazer a migração do cliente gratuita, mas avisa, grita que a gente tenta ajudar. Às vezes o cliente tem pressão orçamentária, e esse eu vou até detalhar um pouco mais tarde para vocês. Ele fala, não, é muito caro, eu não posso fazer, porque é muito caro, Microsoft 365. Então, a gente vai mostrar para vocês mais tarde parte de preço, mas vê os recursos do Fast Track, mostra para o cliente que ele vai ter apoio para adoção, migração. Muitas vezes o cliente ele vê custo de licença por licença e esquece que a impressora dele não vai ser compatível com o Chromebook, que ele vai ter que fazer todo o custo de adoção de novo, de treinamento de funcionário, que já está acostumado com uma ferramenta e vai estar com a outra, que ele ainda vai ter que pagar algum tipo de licença Microsoft para alguma área, e que ele, tirando uma parte do contrato Microsoft, perde o desconto nas outras. Então, às vezes, ele tem o Microsoft 365 e SQL. Se ele tirar a parte do Microsoft 365, o preço da SQL vai subir na renovação, porque vai perder um nível de desconto. Então, sentem com o cliente, façam esse tipo de conta. E o primeiro slide que eu mostrei, que tem todos os competidores, quando o cliente falar de pressão orçamentária, mapeia tudo, senta com ele e mostra, e mapeia todos os contratos que eles poderiam tirar. Porque daí sobra mais dinheiro para projeto estratégico. Eu vou mostrar para vocês que acaba ficando até mais barato. Então, e outra ponto é a capabilidade do produto. Não foi adotado, não estão atingindo a expectativa do cliente. Engaje o Fast Track de novo, para eles apoiarem. A gente está com vários programas novos no Fast Track. Então, tem Fast Track agora para Windows, para Microsoft 365 como um todo. E pede ajuda dentro da Microsoft para a gente escalar para o time de engenharia. Às vezes, é uma coisa que já está no roadmap, a gente pode liberar para o cliente como teste, se tem alguma capability que ele não conhece, mas pede ajuda para a gente. Ali embaixo, eu coloquei para tudo isso os Value Discovery Workshops. Na verdade, vocês já ouviram falar de um site que chama transform.microsoft.com? Vocês já viram isso? Eu vou mostrar um pouco depois de o que é, mas anotem esse link, já, transform.microsoft.com. Isso é o que mais vai ajudar vocês a vender e mostrar valor para o cliente. Eu coloquei aqui um passo 4, nem vou passar, mas é manter o ciclo sempre contínuo de prevenção. Então, fazer um assessment da carteira de vocês e ver em cada parte, onde que o cliente está, o que dá para fazer. O cliente comprou, beleza, mas migrou, não migrou? Migrou. E aí? Vamos passar para um workload avançado? Vamos passar para a parte de inteligência artificial? Vai fazendo esse assessment de onde está cada pedaço da sua carteira e já pensando em quais atividades vocês vão engajar cada um quando vocês forem fazer um account planning, ainda mais que o ano fiscal está começando de novo, chegando já ao fim, né? Então já vai começar outro. Pensem nisso quando vocês forem fazer um account planning. Aí, voltando no ponto de pressão orçamentária, eu peguei uma parte que os preços estão em dólar, porque a gente sabe que tem real, mas ainda tem CSP, então eu coloquei tudo em dólar, mas dá mais ou menos a mesma coisa. Aqui é o que tem para vocês. Então, o cliente, quanto é o preço do E1 hoje, do E3, só do Office? $10, $20. Pegando uma empresa, a gente fez todos os cálculos de uma empresa de 500 usuários. Então, é uma empresa ok. $120 por ano. Isso é só para vocês. O que eu subiria da receita de vocês, se vocês fizessem o upsell? Para parceiro, a gente olhando o nosso bolso. Para o cliente, normalmente, aqui a gente fez uma lista de quais competidores normalmente o cliente tem. Isso aqui é falando do Microsoft 365 E5. Então, a versão mais mega power.
Para o cliente, Linux é de graça, a gente foi vendo do ATP, o Carbon Black, o Intune, o competidor VMware. Quanto ele pagaria? Óbvio que deve ter nível de desconto, e cada caso é um caso, mas, em média, quanto que ficaria o custo de cada um se o cliente tivesse tudo de competidores? Isso aqui, o preto, é quanto seria o custo dele ter só soluções de competidores. Aquele azulzinho, 94 por usuário por mês, é quanto custaria se ele comprasse essas licenças standalone na Microsoft. Não no Microsoft 365, mas comprasse separado cada um tipo de licença. E os $57 é se ele comprar o Microsoft 365 E5. Então, quando a gente vai fazer uma conta com o cliente, normalmente a conta fecha. É 1/3 do custo se ele tivesse com todos os competidores ou se ele tiver no Microsoft 365 E5. Então, quando o cliente falar de pressão orçamentária, aí que a gente tem que entrar com o Microsoft 365. A gente não pode falar, ah, não, é mais caro, eu vou vender só o Office mesmo, o basicão. Não, a gente consegue vender mais falando para ele, mapeando os concorrentes e falando o que ele pode tirar e onde que ele melhora. E aí, isso o cliente consegue, além disso, além do dinheiro, vai ter menos investimento de pessoas para cuidar de cada vendor, de cada licenciamento, menos dinheiro de interoperabilidade, que a gente sabe que às vezes precisa desenvolver alguma coisinha a mais, uma coisinha a menos, e libera o custo de TI para outros projetos, porque vai sobrar dinheiro se ele fizer isso. O que eu queria passar para vocês no final são alguns recursos para vocês terem na mão. Essa página transform.microsoft.com, vocês entram, vocês podem entrar com o cliente ou sem o cliente do lado. O que vocês vão fazer? Lá dentro tem alguns tipos de engajamento para vocês fazerem com o cliente. Vai ter o C, Customer Immersion Experience, que é igual o que a gente faz no MTC, que é um lab hands-on. Você põe lá o cenário do cliente, ele mostra, deixa o workshop pronto para você entregar, com o que você tem que mostrar para o cliente. Então, como que a gente trabalha, como que é demo, basicamente é hands-on para o cliente entender como seria o ambiente dele. O pulo do gato está nos outros dois. O Value Discovery Workshop, você vai colocar, dá um trampo, você vai ficar uns 20 minutos preenchendo, junto ou sem o cliente, com informações dele. O quantos ele tem de seats, quantos usuários precisam do PC, quantos não precisam, quantos PCs são compartilhados, o que ele já tem deployado, o que ele não tem, quais são os objetivos dele de segurança, compliance, etc. Você preenchendo isso, e é por indústria de cliente, então você coloca qual é a indústria, preenchendo isso, ele vai te mostrar como você pode... já vai deixar uma apresentação pronta para o cliente, primeiro que a apresentação já sai pronta, e vai ter oportunidade de melhoria, onde que ele cresce, onde que ele pode economizar, qual que é o ROI que ele vai ter. Então, basicamente, ajuda não só numa apresentação para TI, mas numa apresentação para finanças. Então, quando você tem que dar essa apresentação na mão do CIO para quando ele for defender o projeto, lá dentro, internamente. Você demora um tempo para fazer, porque precisa de bastante detalhe, mas, ao mesmo tempo, sai com um negócio pronto para o cliente e para convencimento de qualquer área interna deles. E tem muita informação relevante. Eles pegam todos aqueles estudos que a gente fez de Total Economic Impact, etc., que, dependendo do número de usuários, já sai a conta feita para o cliente. E dentro dele tem o Value Calculator, que vocês podem usar só o Calculator, que ele estima o custo do Microsoft 365 real, então tira os custos de adoção desnecessária, tira o custo de competidor, tira etc., e mostra exatamente quanto vai ser o custo final para o cliente do Microsoft 365 no cenário dele. Esse site, transform.microsoft.com, a gente usa muito menos do que a gente deveria. Eu acho que a gente tem que divulgar o quanto mais, se vocês puderem divulgar internamente, dentro dos parceiros. É de graça, a gente pode usar, a gente faz login com a senha do MPN e já sai pronto para o cliente. Isso daí é divisor de águas na conversa com o cliente, é uma conversa com valor por indústria. Eu acho que do meu lado era basicamente isso, eu vou passar para o Clayton, mas meu e-mail está aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem me falar.